Boa noite, amados irmãos e irmãs. Eu quero expressar minha gratidão ao Senhor por este privilégio de poder estar aqui participando deste primeiro encontro da Fé Reformada em Codajás, especialmente porque por acompanhar esta conferência desde o seu início, né? Estava falando com alguns irmãos e acontece esse ano a 22ª edição e eu perdi apenas a primeira. E como fui edificado todos esses anos pela palavra do Senhor, fortalecido, e recebi conteúdo para poder, então, como instrumento para poder usar na igreja, trabalhar na igreja no reino do Senhor. Agradecer ao pastor Jaime pela confiança, pelo carinho que tem, o privilégio de, então, poder participar desse tempo tão oportuno. Eu oro para que Deus muito nos abençoe nestes dias, que seu nome seja exaltado. Essa tem sido a minha oração, e que sejamos todos edificados com a palavra do Senhor Jesus durante este primeiro encontro da Fé Reformada em Codajás. Eu quero convidá-los para abrirmos nossas Bíblias em Efésios, capítulo 1, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 15, versos 15 a 23. Nós temos esta como que uma segunda oração do apóstolo Paulo nesta carta. Paulo ora pelos crentes, diz o título da Sociedade Bíblica, e a palavra do Senhor diz assim: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e no amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Vamos orar. Amado Deus, nosso Pai Celestial, graças nós te damos por esse tempo tão precioso em que o Senhor nos chama para ouvirmos a Tua voz, a Tua palavra. E pedimos a Tua graça, a luz do Teu Espírito em nosso entendimento, em nossos corações, para ouvirmos a Tua voz, para compreendermos a Tua palavra, para sermos edificados como Teu povo e possamos responder em honra e glória ao Senhor, como a Ti é devido. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero sentar-se, amados. Queridos, o reinado de Cristo é o tema de nossa conferência e desejamos considerar a abrangência de seu reinado, qual a glória e o alcance desse reinado, e de que forma a compreensão da abrangência deste alcance do reinado de Cristo pode impactar nossas vidas, no sentido de nos trazer a consciência de quem somos hoje em Cristo. Precisamos ter essa consciência de quem somos hoje em Cristo e do que nos aguarda em Cristo no porvir.
e que a compreensão destas coisas redunde em submissão e obediência ao Senhor, mas também em confiança e esperança no Senhor e louvor do seu nome. Esta é uma carta da prisão, a carta de Éfeso, aos Efésios, assim como Colossenses, Filipenses e Filemon, escritas quando Paulo estava preso em Roma por volta do ano 60 depois de Cristo, onde Paulo morreria, alguns falam entre 5 e 7 anos depois, decapitado por Nero. A epístola aos Efésios não parece ser também uma carta apenas para Éfeso, com considerações específicas, como acontece, como nós podemos ver em outras cartas do apóstolo Paulo, mas uma epístola circular, dirigida também para outras igrejas, provavelmente a Laodiceia, Hierápolis e Colossos, com temas fundamentais. É o que nós encontramos nessa epístola de Paulo, que envolvem toda a igreja do Senhor Jesus, onde quer que ela esteja e em todo o tempo. Tem a ver conosco, comigo e com você. Podemos dizer que o tema central da carta aos Efésios aponta para a igreja de Jesus Cristo como protagonista, mas, espere, que reflete a glória de Cristo e onde a sua graça e o seu poder repousam, estão presentes na igreja e atuam também para o cumprimento de um plano soberano de Deus para unir, Paulo enfatiza isso, no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo que existe no céu e na terra. Éfeso, a cidade para a qual Paulo escreve, a igreja para a qual, que está ali nessa cidade, para a qual Paulo escreve esta carta, era a principal representante do Império Romano na Ásia, naqueles dias. Tinha aproximadamente 250 mil habitantes e era um grande centro comercial onde o comércio dos nichos, das imagens da deusa Diana era muito forte e movimentava grande parte da economia da cidade. Em Éfeso estava o templo da deusa Diana, esta Diana adorada pelos efésios por toda a Ásia e todo o mundo naqueles dias, tinha origem em uma imagem encontrada que acreditavam ter caído do céu, né? Parecido com alguma história que nós ouvimos recentemente, né? Também. Seu templo era uma das 7 maravilhas do mundo conhecido naquela época. Há também algumas fontes que sugerem que havia em Éfeso uma escola de bruxaria. Então, Éfeso era uma cidade rica, ali estava a igreja do Senhor, mas extremamente idólatra e mística. E é para esta cidade que Deus envia o apóstolo Paulo para anunciar o evangelho do Senhor Jesus, que é o evangelho do reino, e anos depois, Paulo escreve esta epístola e registra esta oração, como acabamos de ler. O propósito das orações de Paulo em favor dos crentes de Éfeso era pelo menos 2, que eles crescessem no conhecimento de Deus, nós vimos isso no versículo 17, e que tivessem clara consciência de sua identidade em Cristo Jesus como igreja de Deus. E então Paulo inicia os versículos 1 e 2, você pode observar, ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, aos santos que vivem em Éfeso, separados por Deus, e agora debaixo do seu governo e cidadãos do reino de Deus, mas que viviam em Éfeso, debaixo de todo o contexto de Éfeso, mas que não eram mais fiéis a Diana ou a outros deuses daqueles dias, e a sua devoção e toda a corrupção que era própria do mundo naqueles dias, mas agora Paulo diz, eles eram santos e fiéis em Cristo Jesus. No entanto, esses irmãos efésios não foram sempre assim. Quando nós olhamos para o capítulo 2 desta carta, houve um tempo em que eles estavam sem Cristo. Eles eram separados, sem esperança e sem conhecimento de Deus e sua salvação.
eles eram mortos debaixo do poder de outro príncipe e amantes do mundo. Eles também haviam sido idólatras e místicos. Paulo chega em Éfeso, no início de sua terceira viagem missionária, como registrado em Atos capítulo 17. Ele prega na sinagoga, depois na escola de um homem chamado Tirano, passando ali 3 anos aproximadamente ensinando a palavra de Deus, e Deus abençoou a sua palavra, muitos se converteram a ponto de queimarem seus caros livros de magia diante de todos, como testemunho da sua fé. E o comércio dos nichos de Diana, o comércio de idolatria e magia começou a entrar em colapso. A palavra do Senhor prevalecia em Éfeso. Agora, esses irmãos, então, eram santos e fiéis a Cristo Jesus, e não mais a Diana dos Efésios, e não mais mortos em delitos e pecados. E aí nós precisamos pensar rapidamente nesta primeira oração de exaltação do apóstolo Paulo, a partir do versículo 3 em diante. Nós temos essa primeira oração de Paulo, onde ele inicia louvando a Deus: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Encontramos aqui algo como uma sentença preservada, é como uma só frase que vai dos versos 3 ao verso 14, uma só canetada em louvor a Deus nessa escrita do apóstolo Paulo, mas que ao mesmo tempo se divide em 3 partes. É o que nós podemos perceber aqui, cada uma como que apontando para uma das pessoas da Trindade, nesse plano de salvação de Deus, e cada uma terminando com expressões de louvor, que é o propósito também do apóstolo Paulo ao escrever estas coisas. Ou seja, do verso 3 ao verso 6, se você olhar na sua Bíblia, você vai perceber ao final: para louvor da glória da sua graça, uma expressão de louvor a Deus o Pai, porque Ele nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual, Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, Ele nos predestinou para Ele e nos adotou como filhos herdeiros. E aí, se você observar na sequência dos versos 7 a 12 ao final, ele diz: a fim de sermos para louvor da sua glória, uma expressão de louvor pelas bênçãos espirituais relacionadas a Deus o Filho, o Senhor Jesus, pela libertação, o perdão, a remoção da culpa dos pecados, pela revelação do mistério deste plano de Deus e por termos sido feitos herança de Deus em Cristo. Paulo termina também em louvor a Deus. E então, dos versos 13 e 14, ele diz: em louvor da sua glória, novamente, expressão de louvor agora pelas bênçãos espirituais relacionadas a Deus, o Espírito Santo, pelo selo e garantia, como a marca de anel de um rei, uma garantia, o penhor de que Deus cumprirá todas as suas promessas, de que estas bênçãos espirituais que já experimentamos na igreja do Senhor, nós viveremos de forma plena um dia na plenitude do reino de Deus. Paulo deseja então trazer à mente dos irmãos, assim como para nós, para você e para mim nesta noite, a grandeza deste amor de Deus. Pense nisso. A grandeza desse amor de Deus, a sabedoria deste plano de Deus, e mostrar a glória de Deus revelada em sua graça, em seu poder, essa glória de Deus que se mostra nessa ação de Deus na igreja, atuando na salvação de pecadores, atuando na criação, na expansão do seu reino, da sua igreja, do seu povo do seu reino. E o propósito final, como falamos de tudo isso, o último grande fim é o louvor da glória de Deus. Se você considerar os versos que mencionamos, versículo 6 diz: para louvor da glória de sua graça. O versículo 12, a fim de sermos para louvor da sua glória. Versículo 14, o qual é o penhor de nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória.
E então chegamos ao texto que lemos no início, onde Paulo novamente ora pelos crentes. Esta oração de Paulo é para que Deus iluminasse os olhos do coração daqueles crentes, para que pudessem ter todo o conhecimento necessário de Deus, saberem a grandeza de sua nova identidade em Cristo. Aqui está uma das grandes dificuldades que temos, principalmente em nossos dias, que podemos ter, no sentido de ver com os olhos espirituais quais as implicações desta salvação que recebemos, a partir desta iluminação do Espírito Santo de Deus, tendo esse espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento de Deus. Veja, isso é muito importante. Esses irmãos, eles já eram crentes. Paulo está falando aos santos e fiéis da igreja de Éfeso e das igrejas ao redor, porque ele ouviu falar da fé daqueles irmãos, do amor que eles tinham uns pelos outros, e essas coisas eram evidências da salvação deles. Eles já eram crentes, mas precisavam que os seus olhos fossem ainda mais abertos, para que pudessem compreender, saber o que a salvação em Cristo representa, saber com mais profundidade, com mais clareza, o que a salvação em Cristo representa. O que Paulo quer dizer talvez possa ser comparado a alguém que é muito rico, mas não tem ideia nenhuma do valor da sua riqueza. E por vezes vive como se nada tivesse. Não consegue compreender sua identidade, ou o que tem. É interessante pensar nisso. Muitos cristãos não sabem da glória e da grandeza deste plano e do privilégio que temos em Cristo, de ser parte deste plano de salvação. Uma pergunta para pensarmos: o que esta salvação em Cristo representa para você? Você é salvo em Cristo Jesus? Essa salvação alcançou você? O que essa salvação representa para você? Qual o valor desta salvação para você? Que resposta você dá a Deus pelo fato, pela compreensão que você tem, por tão grande, tão maravilhosa salvação? Que resposta damos a Deus? Portanto, o desejo e a oração de Paulo era para que os irmãos da igreja em Éfeso, de outras igrejas, e nós que estamos aqui nesta noite, tenhamos a percepção, maravilhosa percepção do que somos e temos em Cristo hoje, do alcance do seu reinado em nossas vidas, do reino de Deus, nos tornando seus servos e cidadãos deste reino. E aí, nós vemos aqui 4 pedidos que o apóstolo Paulo faz nesta oração. 4 pedidos. Pense que nas nossas orações nós temos anseios que nós levamos diante de Deus, que nos são importantes, nos são caros, são legítimos. Mas tente perceber se aquilo que você tem levado diante de Deus, e são legítimos, são importantes, estão presentes aqui nesses pedidos de Paulo, por exemplo. Tente comparar. Veja, ele pede iluminação, luz para que pudessem ver, para que soubessem com mais clareza e convicção. Essa era a preocupação do apóstolo Paulo. Esse eu lembro e não cesso de orar por vocês por isso. Para quê? Convicção da esperança do seu chamado, da grandeza, da glória, da herança de Deus, da suprema grandeza do seu poder que hoje agora opera em nós. Esses eram os pedidos do apóstolo Paulo. Então veja, iluminação dos olhos do coração. Por que isso é tão importante?
Os crentes de Éfeso tinham outras necessidades legítimas. Eles tinham oposição, perseguição, sedução, desânimo. Muitos deles eram empobrecidos. Quando você olha para o contexto, à medida que eles eram se convertendo e saindo do meio daquela sociedade cuja economia se misturava, a economia da cidade se misturava com a idolatria, eles iam empobrecendo, passavam necessidades. E talvez como pastor Paulo pudesse pensar: Senhor, abençoa, supra a necessidade do povo lá. Mas Paulo começa dizendo que Deus iluminasse o entendimento deles. Por que espírito de sabedoria e de revelação? O que significa isso? Significa conhecimento, certeza, convicção das verdades que já estão reveladas, que já estão escritas, neste caso, quanto a este mistério do plano de Deus que envolve você e a mim. Ou seja, ter o máximo de conhecimento de Deus e enxergar, perceber com mais clareza o que ainda não estavam vendo. Eles precisavam que a luz do Espírito de Deus iluminasse ainda mais os seus corações, para então compreenderem o quê? A esperança do chamado. Essa é a esperança do cumprimento das promessas de Deus no futuro. Deus nos chamou, irmãos. Ele nos libertou dos nossos pecados, nos libertou da escravidão em que vivíamos, do império das trevas, chamou a mim e a você. E Paulo ora para que as promessas que envolvem esse chamado e que apontam para a plenitude, a consumação do reino de Deus, sejam ainda mais esperadas, promessas para se esperar, para aguardar pelos crentes, que o que Deus tem para seu povo não é apenas o que já recebemos em Cristo aqui, e isso não é pequeno, muito menos se limita ao que podemos ter neste mundo, no sentido de coisas materiais, como tem sido a ênfase por aí. Você sabe do que eu estou dizendo. Venha para cá, porque você não vai mais sofrer, você vai ficar rico. Compare essas coisas que têm sido faladas a esses pedidos do apóstolo Paulo, a essas bênçãos que aqui estão, que já estão entregues à igreja. Essa esperança nos faz olhar para o alto, pensar nas coisas lá do alto, e ver com os olhos espirituais e enxergar coisas maravilhosas que nos aguardam no porvir, em um tempo que está às portas, que não demorará a chegar. E você é chamado para esperar, aguardar estas coisas. Também compreender a riqueza da glória, da herança de Deus. Esta herança rica e gloriosa, como aparece neste capítulo, a maioria dos estudiosos concordam que ela tem pelo menos dois sentidos, na perspectiva do que Deus tem guardado para mim e para você, na eternidade, como herdeiros do reino de Deus. É o que nós vemos, por exemplo, no versículo 14, quando ele diz: o qual é o penhor da nossa herança, na perspectiva daquilo que recebemos, que está nos aguardando no reino de Deus. E um outro sentido, no sentido de que nós somos esta herança de Deus. Veja, vou repetir: nós somos esta herança de Deus, como sua propriedade e herança, como no versículo 11 nós lemos: nele digo, no qual fomos também feitos herança. Nós somos esta herança de Deus, do valor deste povo para Deus, que Ele comprou com o sangue do seu Filho, por preço fostes comprado. E qual foi o preço? O sentido do preço, quando nós lemos lá em Coríntios, é um pagamento de um outro que sofreu a punição. Alguém foi punido para você ser comprado. Veja, não se trata
do que eu e você valíamos antes em nossos pecados, quando Ele nos chamou, como se alguma coisa boa Ele visse em nós. Não é isso, mas do valor que temos agora em Cristo, por ter sido Cristo punido por nós. Então, saiba como é rica e gloriosa esta herança da qual você faz parte hoje. Deus pega pessoas como eu e você e as torna seu tesouro pessoal em Cristo, que é a igreja. Isso é o que chamamos de glória refletida, não inerente, como se tivéssemos luz própria, mas a glória, a igreja é esta herança rica e gloriosa por causa de Cristo. A igreja é esta herança rica e gloriosa por causa da graça de Cristo, por causa do poder de Cristo, do brilho de Cristo, da santidade de Cristo, da fidelidade de Cristo, que reflete em mim e em você. E então, ele diz, para que também compreendamos a suprema grandeza do seu poder, que hoje, agora opera em nós. Pense que há um poder que atua naqueles que creem. Há um poder que atua naqueles que creem. Há um poder que atua em você hoje, você crente. Um poder que nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos faz perseverar. Paulo diz isso no capítulo 2, versículo 6, uma outra tradução diz assim: por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. No entanto, quanto a este poder, para o apóstolo Paulo, a abrangência desse poder só pode ser entendida quando compreendemos também onde e em quem este poder atuou na sua mais sublime forma. E é o que veremos, se o Senhor quiser, na nossa segunda mensagem, no sábado pela manhã. Mas eu gostaria de pensar com os irmãos em pelo menos 2 ou 3 considerações relacionadas a isso que nós acabamos de ouvir. Em primeiro lugar, considere a situação em que o apóstolo Paulo se encontrava. Ele usa termos, minhas algemas, estou algemado, minhas cadeias, pelo menos 8 vezes em suas cartas, e todas exultando por saber que suas tribulações contribuem para a expansão do reino de Deus. Alguns comentaristas sugerem que aquilo que Paulo escreveu quando foi prisioneiro tem um gosto e aroma especial das coisas de Deus. Ele era um prisioneiro de Roma, mas ao mesmo tempo ele sabia muito bem a sua situação em Cristo. Ele sabia que a coroa da justiça já o estava aguardando. E a resposta de Paulo era especialmente em muitos louvores a Deus. Se já temos, veja, certo entendimento das coisas de Deus, eu posso imaginar, nós que aqui estamos nesta noite, uns compreendem um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, outros têm pouco tempo de fé, outros já têm talvez um tempo a mais, os irmãos, colegas pastores, um pouco mais, mas precisamos sentir a necessidade de sermos ainda mais iluminados para um conhecimento mais claro. Isso requer esforço, de modo que possamos ter a certeza dessas coisas e muito maior motivação para louvar a Deus pelas bênçãos que já recebemos e que ainda receberemos. Você consegue louvar a Deus especialmente pelo conhecimento de Deus, porque Ele é digno de ser louvado, e pela compreensão de quem você é em Cristo Jesus hoje. Em segundo lugar, observe que o meio de graça que Paulo usa para que tenhamos nossos olhos abertos para ver o que somos em Cristo
e o que nos aguarda em Cristo é a oração. Esse motivo de oração deve ter prioridade todos os dias e deve estar unido também a uma disposição para conhecermos ainda mais o nosso Deus, quem é Deus, sua obra em nós por meio do seu Filho Jesus. Uma disposição para isso. Você consegue perceber o quanto a ideia de o conhecimento está presente aqui? O profeta lá no passado diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O Senhor Jesus diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviar-te. E isso tem a ver com sua vida na igreja. Lembre-se, na igreja repousa a graça de Cristo, na igreja repousa o poder de Cristo. Não cresceremos ainda que você ore, e é interessante pensar nisso, porque a oração ela não está separada do conhecimento da sua palavra. Então, não cresceremos na percepção desta esperança, da esperança desse chamado, na sensibilidade dessa esperança, desse chamado, da herança que nos está reservada e do entendimento dessa herança que somos diante de Deus, e no conhecimento do seu poder, se não somos ensinados, se não ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Eu sei, irmãos, assim como os irmãos, às vezes podemos duvidar, olhamos ao redor, como esse mundo tem caminhado, e duvidamos, talvez enfraquecemos na fé, talvez tropecemos em pecados, desanimemos. Mas mesmo que você esteja sem muita condição espiritual, você sabe agora, olhando para esta palavra de Deus, que pode orar, pedir de Deus, e é isso que o apóstolo Paulo faz, para que Deus abra seus olhos, para que você possa ver, contemplar estas coisas. Peça para que Deus perdoe os seus pecados, remova as dúvidas do seu coração, peça ajuda do seu pastor, para que ore também com você, busque forças, leia a sua Bíblia, se apegue a essas promessas, participe da comunhão da igreja, não deixe a sua igreja. Estes são meios de graça pelos quais Deus iluminará seu coração e fortalecerá a sua fé. Precisamos meditar, pensar nisso, desejar saber o que é esta esperança, conhecer o privilégio que temos como povo de Deus em seu reino hoje e as expectativas que podemos ter com respeito ao mundo celestial. Nós terminamos recentemente na igreja o estudo A Vida Futura segundo a Bíblia, Eugene Hendricks, o último capítulo, domingo passado, e ele parte desse texto de 1 João, capítulo 3, verso 2, mas só precisa ir lá por conta do nosso tempo. Ele diz: hoje somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Eu lembro de dizer aos irmãos: eu já estou curioso, eu já quero saber. Isso nos levará a perseverar com paciência e a louvar a Deus, assim como o apóstolo Paulo faz nesta carta. E por fim, queridos, em terceiro lugar, um dos propósitos do pleno conhecimento de Cristo é para que não mais sejamos como meninos levados por ensinos errados. Isso é tão comum, infelizmente, né? Certa vez, estava na igreja pela manhã, iríamos iniciar a escola bíblica, e uma irmã muito querida se aproximou e disse: pastor, eu estou lendo um livro. Eu já estava observando algumas coisas antes, viu? Eu estou lendo um livro muito interessante. Eu disse: é mesmo? Que livro é? Bom dia, Espírito Santo. Misericórdia. Vai dar trabalho. Hoje, aí nós tirei, né, e fui dando outros, né? Fui dando 90% da minha biblioteca é do Encontro da Fé Reformada.
dos encontros da fé reformada. Hoje ela é uma das irmãs com a fé mais sólida ali na igreja. Cresceu em conhecimento do Senhor. Também para que não sejamos mais sem entendimentos, mas andemos dignos da vocação, para que andemos na retidão e justiça, dignos do reino do Senhor. Há muitos que ouvem de falsas esperanças do reino de Deus, coisas que são prometidas e que são buscadas também para esta vida, como se fossem o melhor que devemos esperar no reino de Deus. E há dois problemas disso. Primeiro, quanto o próprio engano que muitos líderes falam e multidões buscam também, que é a mentira de que se você crê em Deus, você crê em Jesus, você terá e viverá todas as coisas boas desta vida, no sentido de que você não passará mais por tribulação, por aflição, que sua vida será próspera e que você não passará mais por necessidades em sua vida. Paulo estava preso quando escreve estas coisas. Em segundo lugar, o outro problema é que esta é uma visão apequenada do reinado de Cristo, quando limita o reino de Deus a este tipo de mensagem mesquinha que tem sido proclamada e tem sido desejada também, esperada equivocadamente pelas pessoas, reduzindo a esperança do seu chamado apenas à bênção de Deus nesta vida. E eu não estou dizendo que Deus não nos abençoa nesta vida. Olhando o comentário do pastor Matthew Henry, ele diz que Deus se agrada em nos abençoar, só que Ele não nos abençoa com todas as bênçãos materiais. Uns podem ser abençoados com saúde, mas não com prosperidade, por exemplo. Outros podem até ser abençoados com certa prosperidade, mas vivem enfermos. Ou talvez tenham um pouco de cada e passam grandes dificuldades na família. Veja, Matthew Henry diz, não todas as bênçãos, mas quando nós olhamos para cá, no entanto, Deus não nos abençoa com algumas bênçãos espirituais e outras não. Paulo diz, Ele nos dá toda sorte de bênção espiritual já nos tem sido dado em Cristo Jesus, toda. Quando olhamos para este texto e temos os olhos de nosso coração abertos, podemos compreender que a abrangência do reino de Deus em nossa salvação é maior do que podemos imaginar, que o que nos aguarda ao final deste chamado é uma herança tal, que não pode ser comparada a nada, e nenhuma satisfação que possamos ter e viver neste mundo, nada. Que o que já somos em Cristo hoje, como parte do seu reino, é eternamente mais valioso que qualquer coisa que podemos possuir nesta vida. Ora, onde mais acharemos consolo, se não vermos a grandeza daquilo que somos em Cristo agora e aquilo que nos aguarda, onde mais encontraremos forças para lutar contra o pecado, superar as aflições desta vida, e se não pela compreensão deste chamado, da esperança desse chamado, desta herança que nos está reservada e deste poder que opera em nós, os que cremos. O Senhor Jesus diz que no mundo nós passaríamos por aflições. Fujam das mentiras. No entanto, não tema. O mundo está vencido. O reino do Senhor já veio, está inaugurado e ainda virá. E logo será estabelecido em toda a sua plenitude e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Oremos. Amado Deus, abre os olhos do nosso coração para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Abre o entendimento nosso, Senhor, e que nossa resposta, ao perceber as grandezas destas coisas que estão reservadas, das quais hoje já somos participantes, e a glória do Senhor,
possamos responder em louvor e honra e glória ao nome do Senhor, que é digno. Abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém, Senhor.